Beleza, galera? Quem chegou aí no canal aí por causa do vídeo do regulador de pressão de combustíveis, né? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Dirceu, né? O nosso canal aqui fala da injeção programável Speeduino no tipo faça você mesmo, né? Se gostou do vídeo aí e tem interesse aí sobre o assunto, né, da injeção eletrônica programável, se inscreva no canal aí, tá? Deixa aquele joinha aí para ajudar. E vamos pro vídeo. Bom, galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse cara aqui, né, que é o regulador de pressão de combustível ou simplesmente dosador de combustível, né, também como é conhecido aí, né. Ele parece ser uma peça simples, né, fácil de instalar, mas porém que ainda causa muita dúvida aí na ligação, principalmente quando se fala aqui desse sinal de pressão ou de vácuo aqui, que é ligado aqui no seu regulador de pressão. A ligação do combustível é simples, né? Eu tenho aqui nós vemos aqui da bomba de combustível, né? Esse outro lado aqui, ele sai para ligar já nos bicos injetores, né? Eu tenho aqui uma derivação aqui que vai para o bico principal entrando aqui na TBI, né? E a outra vai aqui no bico suplementar. Nós temos aqui por baixo, embaixo aqui, né? Nós temos uma saída que é o retorno. Eu não vou conseguir mostrar aqui, mas é uma mangueira que sai aqui por baixo, que é o retorno de combustível, tá? Esses aí até que não causa muita dúvida, aí é bem simples, né? Esse parafuso aqui nós conseguimos regular a pressão de combustível de trabalho, né? E juntamente com o manômetro nós conseguimos saber qual que é a pressão ideal aí que você conseguiu atingir com o ajuste do parafuso, né? Mas e essa mangueira aqui? Essa mangueira aqui, você tem três configurações diferentes para poder trabalhar com ela, tá? A mangueira ou da pressão de turbo, ou da pressão do sinal de vácuo, né? Ou dos dois, tá? Como que funciona, tá? Esses bico injetor aqui, eles trabalham na posição que eles trabalham é acima da borboleta, tá? E tem os outros sistemas que o bico injetor vai aqui nessa posição aqui, mais próximo do cabeçote, que trabalha abaixo da borboleta, né? Esse sistema aqui que o bico trabalha acima da borboleta, tá? Nos carros aspirados, a pressão vai ser fixa, né? Ela não vai mudar nunca, tá? A pressão que você colocar ali, ela vai ficar fixa, ela não vai mudar. Então, se você estiver usando esse regulador de pressão num carro aspirado, que os bicos ficam acima da borboleta, não há necessidade da mangueira, você vai deixar sem a mangueira aqui, tá? Já os carros que tem o bico injetor abaixo da borboleta, né? O que acontece? Nós temos a pressão de vácuo, tá? E essa pressão ela é mais alta quando a borboleta está fechada, tá? E aí o que acontece? A pressão de vácuos vai se somar com a pressão de combustível, né? E nós vamos ter um aumento de pressão, tá? Então por isso que nos carros que tem o bico injetor abaixo da borboleta, nós temos uma mangueirinha com sinal de vácuo ligado em um regulador de pressão que diminui a pressão no momento que o carro está com o sinal de vácuo elevado, principalmente na marcha lenta, com a borboleta fechada, né? Para equalizar, tá? Ele não diminui a pressão, ele vai equalizar, porque se eu estou somando a pressão do sinal de vácuo com a pressão da bomba de combustível, né? Então eu vou ter um aumento de pressão, então ele vai equalizar, tá? Então eu vou continuar com a pressão constante, tá? Mesmo com esse sinal de vácuo. Lembrando que o sinal de vácuo ele vai sugar o combustível, ele vai ajudar o combustível a entrar, né? Então aí nós temos esse regulador de pressão que varia conforme o sinal de vácuo para poder equalizar, tá? No meu caso aqui, como o meu bico está acima da borboleta, né? Então eu não tenho sinal de vácuo, ele está sempre o tempo todo sobre a pressão atmosférica, né? Então ele não tem esse sinal de vácuo,
tá? Porém, o carro é turbo, então quando eu tiver pressão de turbo, nós vamos ter um efeito contrário, tá? Nós vamos ter pressão aqui na região que está os bicos injetores, e essa pressão de turbo ela vai forçar o combustível a voltar, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho que aumentar a pressão de combustível quando eu tiver turbo, tiver pressão de turbo, tá? Então, aí, nesse caso aí, para esse sistema, eu tenho que ligar a mangueira acima da borboleta, exatamente onde está localizado os bicos injetores, tá? E aí, assim que eu tiver pressão de turbo, essa pressão vai vir pela mangueira aqui, e com esse dosador aqui nós vamos aumentar a pressão, a mesma pressão que eu tiver de turbo ele vai aumentar na de combustível, tá? Exatamente a mesma, tá? Se veio 0,5 de pressão, ele vai colocar mais 0,5 de pressão de combustível ali, tá? Lembrando que a sua bomba de combustível, nesse caso, ela tem que ter folga, ela tem que ter muito mais pressão aí do que você está trabalhando para poder atender essa demanda maior de pressão de combustível quando entrar na fase turbinada, tá? Se você não tiver esse regulador aqui, tá? Nós vamos ter falta de combustível nesse momento, né? Então, para resumir, tá? Onde que você vai ligar essa mangueira aqui do sinal de pressão de turbo ou de sinal de vácuo, né? Essa mangueira, ela sempre vai estar ligado no mesmo ambiente que está os seus bicos injetores, tá? Por exemplo, se for monoponto aspirado, não há necessidade de ligar a mangueira, né? A pressão vai ser fixa, sempre é a mesma, então não há necessidade, tá? Ele vai estar sempre sob a interferência da pressão atmosférica, não há necessidade. Se os bicos injetor for igual aqui também, acima da borboleta, mas é turbo, né? Então a mangueira vai ser ligada no mesmo ambiente que está os bicos injetor, acima da borboleta, tá? E aí eu vou ter pressão, aumento de pressão de combustível somente na fase turbinada, né? E a mesma pressão de turbo que vier é a pressão que vou ter o acréscimo de combustível, e aí vai ficar em equilíbrio e não vai dar falta de combustível. Se o seu carro, os bicos injetor fica abaixo da borboleta, aí você vai captar o sinal de pressão para o dosador também abaixo da borboleta, tá? Nesse caso ele vai tanto ajustar na fase de maior vácuo, né? Ele vai tirar a pressão na fase de maior vácuo, como também vai acrescentar se caso for pressão de turbo, tá? Ele vai funcionar nesse tipo de dosador aqui, ele é feito para isso, tá? O original do carro não, ele vai trabalhar somente na fase de vácuo, tá? Então, se você turbinou o carro, tem que trocar o dosador. Você vai tirar lá o dosador original e vai acrescentar esse daqui, tá? Então é assim, esse é o correto funcionamento aí do dosador de combustível. Beleza, galera?